45 minutos pelo horário de Brasília. A gente segue acompanhando toda a movimentação no Brasil com relação a este sexto dia de paralisação dos caminhoneiros. Vamos retomar as imagens que mostramos ainda há pouco, durante a transmissão da Liga dos Campeões em São Paulo. Aí temos imagens recuperadas, gravadas um pouco mais cedo, quando começou a movimentação da Polícia Militar de São Paulo num trecho do Rodoanel. Os carros da polícia circulando ao lado dos caminhões, duas faixas ali livres, os carros da polícia passando, acompanhados por motos. Ali a concentração de motoristas bem no canteiro central, enquanto a polícia se preparava para se aproximar do grupo de caminhoneiros e começar a negociação. Os policiais passaram de um lado da via, fizeram o retorno, com isso a luz foi caindo e depois se aproximaram ali do lado dos carros da Polícia Rodoviária Federal, a tropa de choque, para uma negociação e tentar a liberação, ou pelo menos que os caminhoneiros deixassem o Rodoanel em São Paulo. Rodoanel é uma via que faz a interligação entre as demais rodovias que chegam à capital paulista. Desde o início da semana, esses caminhoneiros estavam parados aí neste ponto, além de outras rodovias de São Paulo. Houve uma negociação, como mostramos ainda há pouco, com o nosso Globocop, o repórter César Galvão, e aos poucos os caminhões foram deixando ali o Rodoanel, voltando a circular pelo Rodoanel de São Paulo. Tudo de forma pacífica. O destaque é que nesta região, em São Paulo, foi a ação da Polícia Militar e não de forças federais de segurança, como em outros pontos do país. A gente vai dar um pulo agora em Brasília. A repórter Flávia Varenga está no Palácio do Planalto. Houve uma reunião mais cedo do presidente Michel Temer com alguns ministros e estava prevista uma outra reunião agora à tarde. Ela já terminou? Quais são as novidades que temos aí de Brasília? Flávia, já boa noite, 5 horas e 57 minutos agora. Oi, Rodrigo. Boa noite a todos. Saiu uma decisão depois da reunião da manhã. Foi publicada uma edição extra do Diário Oficial da União com um decreto que autoriza que todos os envolvidos nessas ações para desobstruir as rodovias possam solicitar, possam requisitar veículos particulares para fazer o transporte de produtos, o transporte de cargas que são consideradas essenciais. O ministro da Defesa, para conduzir esses veículos, vai requisitar servidores públicos da administração pública ou militares. Mas todas essas pessoas têm que ter a habilitação própria para dirigir, para conduzir esses veículos. E a carteira de motorista do tipo D e E. A reunião, a segunda reunião do dia aqui do Palácio do Planalto, começou com um pouquinho de atraso, estava marcada para as 5 horas da tarde, começou por volta das 5h30 da tarde. O presidente Michel Temer, portanto, está neste momento com todos os ministros que estão envolvidos nessa área. Ministro da Segurança Pública, o ministro da Casa Civil, o ministro da Secretaria de Governo. Eles estão fazendo mais uma análise de todas as ações do dia de hoje. Ações também que já começaram também na madrugada. A expectativa é que quando essa reunião terminar, a gente tenha mais uma entrevista para ter números. A Polícia Rodoviária Federal também deve atualizar os números de quais pontos foram desobstruídos e quais ainda continuam com paralisações. Bocardi. Muito obrigado, Flávia Varenga. Houve também pedidos de prisão, de acordo com o governo, de empresários. Pedidos de prisão feitos pela Polícia Federal, mas não foram divulgados de quais empresários. Uma multa também foi decidida no decorrer do dia de R$100 mil por hora para os donos de transportadoras que permanecessem nas estradas. E aí, agora, essa reunião, provavelmente logo mais com outros detalhes e um outro balanço. Mais cedo, na reunião da manhã, o governo divulgou que 548 bloqueios haviam sido liberados e 596 ainda estavam fechados. Nós acabamos de ver em São Paulo um dos bloqueios sendo agora desmobilizado. A gente volta daqui a pouco a São Paulo para atualizar a informação. Continuando em Brasília, vamos ao aeroporto JK. Juscelino Kubitschek com Vinícius Leal. Ou melhor, na BR-040, Vinícius Leal na BR-040, isso sim. No Distrito Federal também, o aeroporto a gente vai daqui a pouco. Qual é a situação por aí? Alguma mudança ou não? Boa noite.
Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. Mudança, sim. Depois da chegada da Força Nacional, ela ajudou a Polícia Rodoviária Federal, que chegou a um acordo com os manifestantes para desbloquear o acostamento. Eles desocuparam o acostamento, a manifestação continua, mas a gente já vê aqui uma diferença. Dezenas de caminhões já deixaram aqui, teve bastante movimentação agora há pouco. Nós estamos bem no meio da região da manifestação aqui na 040 e toda essa área aqui que estava cheia de caminhões dos dois lados já foi esvaziada. Foi uma negociação pacífica entre a Polícia Rodoviária Federal e os manifestantes. A maioria deles aqui disse que era autônoma. Então agora aqui a novidade é que muitos caminhões deixaram o local. A PRF disse também que foi o momento oportuno para aqueles que já desejavam seguir viagem, mas estavam esperando a ajuda da polícia. Toda a negociação aqui foi pacífica e a BR-040, a principal saída de Brasília para Minas, Rio e Espírito Santo, está com bem menos caminhões aqui na pista. Os caminhões saindo aqui do acostamento. Bocardi. E o tráfego intenso, inclusive de carros aí também, apesar de toda a falta de combustível em praticamente todos os postos do Brasil. Agora sim, a gente vai até ao aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, com o Wellington Valadão. Uma boa noite para você. Brasília, que a gente teve notícia de que houve falta de combustível, com muitos voos cancelados, mas no decorrer do dia também chegou a informação de que houve um reabastecimento. Qual é a situação agora no aeroporto em Brasília? Bocardi, boa noite a você, boa noite a todos. Hoje foram 56 voos cancelados aqui no aeroporto JK em Brasília. Durante a tarde, 6 caminhões estavam parados lá nesse bloqueio que o Vinícius mostrou aí agora, na BR-040, na divisa aqui do Distrito Federal com Goiás, foram liberados. Esses caminhões com querosene de aviação já chegaram aqui no aeroporto JK, só que esse combustível ainda não pode ser usado porque ele ficou muito tempo parado na estrada e ele precisa passar por um teste químico rigoroso agora aqui no aeroporto para saber se ainda tem qualidade, se ainda está bom para abastecer os aviões. Então, apesar do combustível ter chegado, a situação aqui continua preocupante porque o combustível ainda não está sendo usado. Aeroporto diferente do que a gente costuma ver num sábado aqui em Brasília, praticamente vazio, porque muita gente, sabendo de todo esse problema aí, preferiu ficar em casa. E a orientação é essa mesmo, ligue antes para a sua companhia para ver se está tudo certo com o seu voo. Para você ter ideia da situação aqui de Brasília, mesmo com a chegada desses 6 caminhões, isso representa apenas 6,5% da reserva aqui do aeroporto. Para operar normalmente hoje, o aeroporto precisaria de pelo menos mais 15 caminhões. Então, a situação ainda é bem complicada por aqui, Rodrigo. É isso aí, Wellington Valadão, muito obrigado pelas informações, direto do aeroporto Juscelino Kubitschek. A gente vê que precisa de muito mais combustível mesmo para operar dentro da normalidade. Aeroporto, portanto, vazio ainda, no aguardo da filtragem do combustível e dos testes, né? A Infraero, no último balanço que foi divulgado por volta de 13h30 da tarde, apontava 12 aeroportos sem combustíveis, aeroportos operados pela Infraero. Aeroportos relativamente menores, os principais do país, os 2 de São Paulo e os 2 do Rio de Janeiro. Estamos falando de Galeão e Santos Dumont, Cumbica e Congonhas. Esses aeroportos operando normalmente dentro do horário, mas fica a recomendação para você que tem voo que tente falar antes com a companhia aérea para saber se tem algum problema. Vamos ao Rio de Janeiro agora, com Marina Araújo. Boa noite, Marina. Você vai falar do BRT, né? BRT, que é um meio de transporte super importante no Rio de Janeiro, que ficou parado no decorrer do dia. Havia a promessa de que voltasse a circular às 5 da tarde. Qual a situação agora? Boa noite. E voltou. Boa noite, Bocardi. Boa noite a todos. Voltou a circular sim. Agora, foi um dia muito difícil para quem dependia dos ônibus na cidade, tanto os convencionais quanto os expressos dos corredores do BRT. O Rio Ônibus, que é o sindicato das empresas de ônibus, disse que tinha apenas 23% da frota circulando, ou seja, quase 80% dos ônibus inteiramente parados. E o BRT que parou, foi interrompido à meia-noite dessa madrugada, voltou a circular aos poucos, Bocardi, às 5 horas da tarde, com 28 ônibus. É claro que isso, numa esfera de 360 ônibus, é muito pouco, mas é aos poucos. São 600, 700 litros que cada veículo leva, então fica difícil o abastecimento e a cada abastecimento o veículo vai para a rua rodar. E é um sistema que atende 380 mil passageiros. Então é muita gente dependendo do BRT aqui no Rio. E dos 5 caminhões que o BRT pediu, caminhões de combustível, apenas
3 chegaram. Bocardi. Você mais cedo, inclusive, mostrou na programação da Globo, né, a frota muito pequena de ônibus, de um modo geral, circulando no Rio de Janeiro, as ruas bem vazias. Vamos agora ao Nordeste, Pernambuco, Porto de Suape, com o Bruno Fontes, atualizando para a gente a situação por lá. Alguma mudança? Boa noite. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu falei com você no intervalo da Champions. Expectativa da saída de 20 caminhões tanque aqui do Porto de Suape. Agora, nesse acesso que antes estava bloqueado pelos caminhoneiros, o batalhão de choque entrou lá dentro e também os soldados do Exército. E agora há pouco fizemos essas imagens, há menos de 20 minutos, quando o primeiro comboio saiu daqui, sendo acompanhado por mais de 50 policiais militares, 50 carros da Polícia Militar, saíram daqui levando então esses 10 caminhões, fazendo a escolta desses 10 caminhões tanque para o Recife. Eles vão ser levados para postos de combustíveis. Ainda estão então nesse percurso, sair aqui do Porto de Suape, que fica a mais ou menos 50 quilômetros do Recife. Uma outra expectativa, nós temos também imagens que fizemos quando chegou então aqui o comboio do Exército, também com bastante carros do Exército aqui, mais de 30 soldados do Exército estão nesse momento no Porto de Suape para garantir o transporte do querosene de aviação. Esses caminhões ainda estão lá dentro, nesse terminal de abastecimento que fica nessa área, e a gente está com essa expectativa que daqui a pouco outros 10 caminhões sejam liberados. Lembrando que esses caminhões eram para ser liberados na quarta-feira. Na quinta-feira, a AJU entrou com a representação e conseguiu essa liminar. Só que a transportadora disse que não tinha profissionais habilitados. Então, hoje, o Exército veio para cá, essa primeira participação do Exército, neste dia de hoje, veio para cá para garantir esse transporte para o Aeroporto Internacional dos Guararapes. Então, daqui a pouco, nós recebemos informações da gerência aqui do Porto de Suape, que daqui a pouco, daqui a uns 10 minutos, esse outro comboio deve deixar aqui o município de Pojuca e seguir para o Recife, para o Aeroporto Internacional dos Guararapes. Ontem, a Infraero divulgou, então, que o aeroporto estava desabastecido e alguns voos foram cancelados. Bocardi. Ok, Bruno Fontes, muito obrigado. Aeroporto importante, né, da região nordeste do Brasil. O aeroporto de Salvador, ele acabou aí dando um apoio para o aeroporto de Recife, para a região nordeste, porque não houve falta de combustível no aeroporto de Salvador. Aproximadamente 30 voos no decorrer do dia pousaram em Salvador só para poder fazer o reabastecimento e seguir viagem. Aliás, a gente tem a Mônica Silveira ao vivo no aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife. Tudo parado por aí porque o combustível ainda não chegou, já chegou. Qual é a situação? Boa noite. Oi, boa noite, Bocardi. Boa noite, gente. Não chegou. O combustível acabou aqui no Aeroporto Internacional dos Guararapes desde ontem. A Infraero vem dizendo o tempo todo que está preparada para receber os caminhões-tanque que estão lá no Porto de Suape retidos. A gente já sabe que esses caminhões estão preparados para vir sob escolta do Exército, mas o fato é que não chegaram até aqui. E o que acontece? O aeroporto está naquela situação meio tumultuada, tá? Gente que já deveria ter embarcado há muito tempo, gente que já ficou em casa sabendo que o voo seria cancelado, gente que está aqui esperando um voo muito mais tarde porque a companhia de aviação conseguiu colocar essa pessoa ou essa família num voo depois. E o fato é que hoje foram cancelados 13 voos aqui no aeroporto. E a Infraero vem orientando, né, as empresas aéreas que só pousem aviões aqui se esses aviões tiverem combustível suficiente para ir até o destino final, como também vem orientando em outros aeroportos. E os passageiros, como você já disse, a orientação para eles é essa aí. Fique em contato com a companhia aérea para saber se você realmente precisa vir até o aeroporto. E a gente agora mesmo entrevistou, ela já foi embora de táxi, uma senhora que veio de Jericoacoara, estava indo para João Pessoa. O que aconteceu? O voo de Jericoacoara pousou aqui, mas o voo para João Pessoa foi cancelado. Então a companhia aérea providenciou um táxi para esses passageiros que iriam para João Pessoa. Também não é tão longe, João Pessoa fica a pouco mais de 100 quilômetros aqui do Recife. As pessoas que não têm condições de ter um benefício como esse, de um táxi para seguir viagem, algumas estão sendo colocadas em hotéis, algumas estão tendo tickets de alimentação para se alimentarem aqui mesmo pelo aeroporto, Bocardi.
Mônica Silveira, muito obrigado pelas informações. Então, retomando um pouquinho, às 5 horas e 30 minutos, o presidente Michel Temer se reuniu novamente com os ministros para fazer um balanço deste dia. O que nós percebemos e o que temos mostrado aqui ao longo dos últimos 10 minutos é que há uma desmobilização em alguns pontos do país. São Paulo, com a ação da Polícia Militar, como já mostramos, e também forças de segurança federais em outros pontos do país, tentando fazer a liberação de rodovias e também o prosseguimento de combustível para pontos estratégicos. O jornalismo da Globo segue com a cobertura especial neste 6º dia de paralisação dos caminhoneiros.